creio que seja de interesse da maioria de nós e também da população que nos assiste, para que a gente possa dar continuidade a esses trabalhos. Deixar claro desde o início que nessa organização de ideias aqui, eu não pretendo atacar nenhuma das pessoas pessoalmente, mas que as críticas sirvam de reflexão para que possamos melhorar cada dia, porque a crítica, quando é construtiva, ela serve para que possamos reconstruir o nosso pensamento, a nossa ideia e o que nós possamos fazer. Inicialmente, eu queria deixar registrado nos anais da casa a minha indignação pelo tempo que a gente ficou parado. Câmaras muito menores que a nossa, né? E isso eu falei logo no início, câmaras muito menores que a nossa se reuniram de forma remota. E nós temos aqui profissionais de alto gabarito que eu tenho certeza que se disponibilizariam para que a gente tivesse as reuniões remotas, cada um da sua casa fazendo, como a maioria das câmaras da região, de cidades de até de menos de 10 mil habitantes fizeram. Ah, mas tem algum vereador que não conseguiria? Todo mundo tem um filho, um irmão, alguém que conseguiria sim dominar essa tecnologia e fazer essa reunião. Então acho que para nós, como uma cidade de quase 100 mil habitantes, foi uma vergonha. Outra ponderação importante, a casa e a mesa diretora, a presidência. O horário das 10 horas da manhã, para mim, é excelente. Pode convocar até 3 horas da manhã que eu venho, mas achei muito ditador o negócio ser resolvido sem perguntar para nenhum vereador qual seria o horário. Se nós falamos tanto em união, trabalho e diálogo, por que não chamou cada um dos vereadores ao telefone ou em uma reunião remota e perguntou, vamos tentar organizar um horário que seja bom para todos? Concordo que nós recebemos muito bem para ficar de plantão 24 horas e a maioria eu sei que faz isso pelo seu WhatsApp, pela sua rede social, da forma que dá. Mas acho que a forma que foi conduzida, acho que poderia ter sido melhor e para a gente repensar. Bom, a maioria de vocês viram aí na pauta, nas redes sociais, que eu tinha um projeto que falava da sensibilização para a obrigatoriedade do uso de máscaras. Eu pedi a retirada desse projeto hoje, aqui, antes do início da reunião. Por que eu pedi a retirada? Porque eu penso que o exemplo arrasta. É o exemplo que faz com que as coisas aconteçam. Não adianta eu fazer um projeto pedindo obrigatoriedade de uso de máscaras e eu ficar baixando minha máscara no pescoço, e eu ficar colocando a mão nela toda hora, e eu tirar ela para um lado, parecendo uma minhoca interessante, como a gente tem visto muitas lideranças nossas fazer. Então, assim, lideranças em todo sentido, gente, a nível municipal, estadual, federal. Como professor, eu acredito que o exemplo é o que arrasta. E se nós não estamos conseguindo dar exemplo, não estamos. Por quê? O poder público é quem? O poder público é todo mundo. Desde o colaborador da limpeza urbana, que hoje está na linha de frente, porque algumas das pessoas da população não sabem nem fazer o descarte adequado de uma máscara e pode estar contaminando esses colaboradores, até o prefeito, todo mundo é poder público de uma cidade. Então, se nós, se a prefeitura não vai fornecer para os seus funcionários, porque a gente tem visto aí, todos os lugares que a gente anda, funcionários sem essa devida proteção. Se nós não vamos dar esse exemplo, como que nós vamos conseguir fazer essa questão? Outro ponto interessante aqui que nós precisamos refletir é sobre a questão do IPSEM, o aumento da contribuição. Lá bem no início da gestão, um dia eu fiz uso aqui do grande expediente para falar sobre as duas situações do nosso IPSEM. Como nós tivemos um município aí que ficou praticamente 20 anos sem concurso público, nós tínhamos uma carteira de colaboradores de servidores que não se pagavam, teoricamente, mas tínhamos uma grande carteira dos novos concursados que ele era superavitário. Então, o nosso IPSEM hoje, e graças também ao esforço da gestão, porque senão depois tem gente que fala assim, o Alexandre foi lá e só criticou. Não, graças também ao esforço da gestão e organizar, então não é necessário fazer isso agora. É obrigatório fazer, mas não é obrigatório que seja descontado da conta do servidor. É obrigatório que aumente a questão da contribuição, mas como ele é superavitário, pode ser na parte patronal, que é o que o município cumpre para a gente, então acho que esse é um ponto interessante que nós podemos refletir. Outra questão interessante para o momento que nós estamos vivendo, gente, nós vimos aí que dia 3 de maio foi Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e hoje, 5 de maio, é Dia Mundial de Higienização das Mãos.
engraçado, né? Como que nós poderíamos imaginar que um dia nós poderíamos, com a simples ação de lavar as mãos, poderíamos estar colaborando? Porque algumas pessoas, ontem, né, vendo pelo centro da cidade, algumas pessoas estão colocando a máscara e achando que a máscara já é um revestimento do corpo inteiro. E aí estão se aglomerando nas portas dos locais, estão... Não, gente, a Organização Mundial de Saúde, as pessoas, as autoridades de saúde da nossa cidade, têm pedido para que nós pratiquemos o distanciamento de pelo menos 1,5 m. Só a máscara e a lavagem das mãos, mas se a gente continuar aglomerado, não vai ajudar. Ah, mas o nosso boletim epidemiológico está maravilhoso. Que bom que ele está maravilhoso. Quanto mais a gente se precaver, mais ele vai ficar maravilhoso e menos nós vamos deixar os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente, menos desesperados, menos ansiosos, porque vocês já pensaram quão desesperador é para essas pessoas que todos os dias têm, de certa forma, arriscado sua vida por cada um de nós. Porque, como eu disse recentemente, todo mundo é importante para alguém. Se a gente for escolher alguém para morrer, a gente, com certeza, todo mundo que é humano não vai ter coragem de pensar em escolher ninguém. E aí eu gostaria, para contextualizar esse assunto, que a gente trouxesse aqui uma citação do Papa Francisco, né, que soltou uma nota onde ele fala: na crise atual, precisamos de um jornalismo livre, a serviço de todas as pessoas, especialmente daquelas que não têm voz. Um jornalismo engajado na busca da verdade e que abra caminho de comunhão e de paz. Então eu, professor Alexandre, como vereador do município de Patrocínio hoje, faço um apelo para vocês. Não vamos ficar replicando fake news e não vamos continuar proliferando essa guerra política que está instalada no nosso país. Vamos dar exemplo, pelo menos nesse sentido. Não é momento de guerra política, não é momento de um tentar aparecer mais que o outro. O momento é realmente de reflexão, de análise, de união, para que possamos vencer todas essas dificuldades. E é interessante pensar que quanto mais errado, mais certo deu. Porque quem está achando que é errado se distanciar, usar máscara, está contribuindo, né, para que no futuro a gente tenha um aumento ou não desse número de casos. Mas é melhor que a gente ouça nesse momento as autoridades de saúde a nível municipal, estadual, federal, e nós estamos muito bem servidos nesse sentido. Eu tenho visto aí médicos gravando vídeos do próprio município, né, tenho visto aí médicos a nível estadual, a nível federal. Ontem, por volta de meio-dia, o secretário de Estado de Saúde do nosso estado deu uma entrevista falando que o pico pode acontecer no final do mês, início do próximo mês. Então, o exemplo depende de cada um de nós, gente. Nós aqui somos espelho em todos os sentidos, né? E por escolha, cada um quis muito estar aqui, lutou para estar aqui, todo mundo tem uma história, todo mundo tem sua verdade, mas que nós possamos, nesse momento, buscar essa unidade e essa responsabilidade social para com a coletividade. Nesse momento, o que é importante é a busca para a coletividade. E eu vou encerrar essa reflexão com um outro assunto bem polêmico que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e que eu acho que em algum momento alguém precisa colocar aguinha nessa semente. Por quê? Essa semente existe há muitos anos, já foi sinalizada. O que eu quero falar para vocês? Eu quero falar da nossa água, para finalizar. Porque se estamos falando de saúde, é primordial que nós tenhamos uma água de qualidade. Vi aí o colega, o vereador Thiago Malagoli, entrevistando lá o diretor do DAEPA, conversando, e todas as atitudes são louváveis nesse sentido. E aí comecei a ficar curioso, nos últimos 2 meses, estudar e perguntar para pessoas especialistas nesse assunto. E o que se observa, e que segundo algumas dessas pessoas, isso já foi sinalizado na nossa cidade desde 2007. Nós produzimos no nosso estação de tratamento de água, inclusive, se não me engano, se eu estiver errado, eu dou a palavra ao vereador para me corrigir, mas parece que na entrevista lá que ele fez também falou isso, que nós produzimos
muito menos água tratada do que precisamos. Ah, mas antigamente, até pouco tempo, parece que no centro não tinha problema de água, era só nos bairros mais periféricos. Agora todo mundo tem problema de água. Será por quê? As crianças não estão indo para as escolas. A forma melhor de se precaver é lavar as mãos. Então, claro que nós estamos usando muito mais água. Então, nós precisamos regar essa sementinha a curto, médio e longo prazo para que a gente possa resolver esse problema. E como que nós vamos resolver esse problema? Todo mundo embarcando nessa ideia que a possível solução desse problema é uma nova estação de tratamento de água na cidade de Patrocínio. Ah, Alexandre, você está sonhando, isso é utópico, isso é para daqui a 10 anos. Mas 2007 ficou há 13 anos atrás. Se a primeira vez que alguém sinalizou isso, que se produzia menos água tratada do que a população precisava, hoje talvez a gente tivesse esse problema resolvido. Como não se tem esse problema resolvido, passou 2, passou 3, porque aqui o povo gosta de comparar, não é? Todo mundo que passou anteriormente está errado. Todo mundo cometeu o erro de ver que essa sinalização era correta, porque lá tem inúmeros profissionais que já sinalizaram isso, que produzimos menos água tratada do que precisamos. E aí é interessante nós pensarmos que nós só vamos vencer isso se todo mundo se despir das vaidades e procurar caminhos. Qual é o caminho para se ter uma nova estação de tratamento de água, né? Ou aumentar a possibilidade de tratamento de água. Se nós precisamos X e nós estamos utilizando quase X mais X, quase o dobro do que nós precisamos por segundo. Então essa reflexão fica aqui, essa semente, fazendo coro aí com as outras pessoas, como eu citei, né? O Thiago foi o único que eu vi, mas eu sei que outras pessoas também têm essa bandeira. Aqui eu não tenho nenhum intuito de levar mérito, nem de ser pai de criança bonita, não. Eu tenho o intuito de contribuir, né, enquanto esse ciclo nosso aqui não se fechar. Então, que nós possamos, então, começar a nos instruir para pensar como que nós podemos fazer que esse problema seja resolvido para as gerações futuras, para os nossos filhos, né, para nós que seremos os futuros idosos da nossa população. Então, eu gostaria muito que fosse repensado, ainda mais agora com essa questão desse recurso que o Senado Federal já pré-aprovou e mandou para a Câmara. É um recurso, se a gente pensar, muito robusto, e se ele fala, pensa comigo, é muito simples, se ele fala que é para reparo econômico, para enfrentar as questões, né, relacionadas ao Covid-19, nós podemos perfeitamente entender que a questão da água é também uma questão de saúde pública do nosso município. E para uma cidade de quase 100 mil habitantes, acho que seja bem interessante a gente pensar que esses quase 10 milhões que já foram aprovados no Senado e podem vir integralmente, se não tiver nenhuma modificação na Câmara, pode servir, sim, para ser um pontapé inicial também nessa questão da água do nosso município. Só sei que, não sei vocês, mas o que a gente mais recebe todos os dias são vídeos, imagens, fotos de pessoas com um tanque, uma pia, algum lugar cheio de água com barro, e isso acontece há muitos anos, né, gente? Antes de ser vereador, agora, e a gente tem falado sobre esse assunto aqui, e a gente observa que é um assunto, parece que não tem um escoamento, né? Usando aí um palavreado voltado mesmo para a questão da água, porque ninguém toma uma atitude nesse sentido de como nós vamos conseguir resolver esse problema. Se nós somos aqui, pegando no recorte do Papa Francisco, né, representante da voz daqueles que não têm voz, então sejamos mesmo esses representantes e vamos buscar juntos regar essa sementinha para que a gente possa, no dia a dia, melhorar essa realidade. Mesmo que seja a longo prazo, né, que a gente não esteja ninguém aqui mais, mas que a gente tenha alegria de voltar e fazer uma pesquisa aí nas atas da casa e perceber que a gente participou, pelo menos plantando uma sementinha dessa dificuldade que é enfrentada aí há muito tempo no nosso município. E para encerrar, gente, gostaria de novamente repetir. O exemplo arrasta. Vamos pensar no exemplo. Nós somos o poder público. Eu, professor Alexandre, como vereador, cada um de vocês, vereadores e vereadoras, a sensibilização das pessoas para a necessidade do cuidado com o outro, a habilidade de se colocar no lugar do outro, que é a empatia, e principalmente
Vamos buscar ser mais humanos e não replicar fake news. Não é hora de defender presidente atual, presidente anterior, XYZ. Né? Eu acho que nós aqui, ninguém tem político de estimação e nós queremos é que as pessoas que nós representamos tenham realmente um tratamento igualitário e eficiente. Fica o meu recado e peço para vocês encarecidamente que nós possamos refletir sobre essas ponderações. Muito obrigado. Em nome